pessoal, aqui é a professora Flávia e hoje nós vamos falar sobre a estrutura das palavras. Esse conteúdo é visto geralmente no primeiro ano do ensino médio. Pessoal, como assim a estrutura das palavras? Cada pedacinho da palavra, como ele é chamado, como ele é classificado e o porquê dessa formação, né? É o que explica muitas vezes por que uma palavra recebe um prefixo, um sufixo, tem ali o mesmo radical. Vamos entender cada exemplo aqui? Então, a palavra é formada por essas partezinhas: radical, afixo, desinência, vogal temática. Vamos começar com radical e afixo. É muito tranquilo, tudo muito mais simples do que parece indicar os nomes. Talvez seja complexo falar. Morfemas, elementos estruturais da palavra, mas o sentido em si, a hora que você vê exemplificado, é tranquilo de entender. Por exemplo, o radical, gente, é o principal morfema. Como assim? A principal parte, o principal pedacinho de uma palavra. Por exemplo, sal, saleiro. Nós estamos vendo duas palavras da mesma família. Quando a palavra é da mesma família, tem o mesmo radical: pedra, pedreiro, pedrinha, desfolhar, folhagem, folheto, casa, casinha, casebre, casarão. O que nós dizemos? Que essas palavras são cognatas. Elas têm o mesmo radical. No caso de sal e saleiro, qual é o radical? Até o L aqui, ó. É a parte que permanece igual em todas as palavras daquele paradigma. Pedra, até o R permanece igual. Folhagem, ó, folhar, folhagem, folheto, até o H é o radical da palavra. Então, o radical é o principal morfema. É a parte que não se altera em todas as palavras daquele paradigma, daquela família, né, que provém de uma mesma palavra primitiva. Esse é o radical. O que é o afixo? São outras partes que se ligam ao radical formando novas palavras. Sal, por exemplo, é a palavra primitiva. Saleiro. Vem todas as outras. Pedra, pedreiro, pedrinha, pedregulho. Por exemplo, o prefixo é um tipo de afixo. Existem dois tipos de afixos: prefixo e sufixo. Prefixo é aquele pedacinho que vem antes do radical. Sufixo, aquele que precede, que vem depois do radical. Por exemplo, existe uma palavra primitiva, feliz, infeliz. Esse é o prefixo. E se vier após, felizmente, esse é o sufixo. Então, por esses dois afixos, que tem dois tipos, prefixo e sufixo, são formadas novas palavras. Vamos conhecer os próximos elementos estruturais da palavra. Vamos lá? Gente, o próximo elemento estrutural que faz parte de uma palavra chama-se desinência. O que é desinência? É o morfema final da palavra. É a parte final. Olha, nós temos dois tipos de desinência: desinência nominal, desinência verbal. Vamos ver primeiro com relação a essa partezinha final de uma palavra, de um nome. Substantivo, adjetivo. Por exemplo, meninos. O O é a desinência nominal de gênero. O que mostra uma desinência nominal de uma palavra? No finalzinho da palavra: gênero masculino e feminino ou número singular e plural. Então, poderia, em vez de estar meninos aqui, se tivesse meninas, o A seria a desinência nominal de gênero feminino. Mas como tem meninos, o O é desinência nominal de gênero masculino. O S é a desinência nominal de número. Nesse caso, está no plural. Se não tivesse o S, estaria no singular. Então, o O, no caso, é a desinência nominal de gênero. Se tivesse a palavra menina, A, desinência nominal de gênero feminino. Vamos conhecer agora a desinência verbal? Vamos lá? Pessoal, outro tipo que nós temos aqui é a desinência verbal, ou seja, morfema final dos verbos. Desinência verbal. O final de um verbo vai demonstrar o que para você? Em que modo ou tempo está aquele verbo, se é no subjuntivo ou no indicativo. Para quem não se relembra, para entender um pouco sobre desinência verbal, tem que lembrar um pouco do estudo de verbos, das características dos verbos, das flexões verbais. Indicativo é quando o verbo indica um fato certo. Subjuntivo, igual, por exemplo, eu estudei, eu trabalhava, é um fato certo. Subjuntivo é quando o verbo indica um fato, uma possibilidade. Se eu estudasse,
Se eu trabalhasse. Então, o finalzinho desse verbo vai mostrar uma desinência modo temporal. Tempo. O finalzinho do verbo que me fala se está se relacionando a um verbo no presente, estudo, no pretérito, estudei, estudava, estudara, ou no futuro, estudarei, estudarás. Então, essa é a desinência modo temporal. O que o finalzinho de um verbo vai mostrar também? Desinência número pessoal. O final do verbo eu vou perceber se ele está no singular ou no plural. Estudei, ei, singular. Estudamos, amos, plural. Então não é no finalzinho que se percebe? O que é desinência? Lembre-se de uma palavra mais fácil, então. Terminação. Terminação verbal, desinência verbal. É a terminação, o término da palavra. É lá que você vai ver a alteração número pessoal. Pessoal, de que pessoa que fala? Primeira, segunda ou terceira? Estudei é primeira pessoa, eu. Estudamos é a primeira, mas do plural, nós. Estudaram, eles, terceira pessoa. É tudo que você percebe de característica verbal, modo temporal e número pessoal é na desinência, é na terminação. É mais simples do que parece, né, gente? Trabalhávamos. A partir desse VA, trabalhava. Esse VA me mostra o modo e o tempo desse verbo trabalhávamos. Esse VA, eu sei que ele se refere ao modo indicativo, porque quando eu digo trabalhávamos, é um fato certo. E quando eu falo trabalhávamos, é pretérito, é passado. Dá para eu perceber que está no pretérito. Tudo isso por causa desse VA. Agora, esse finalzinho, esse outro final, MOS, trabalhávamos. Esse mos é uma desinência verbal, número pessoal. É por causa do mos que eu sei que é plural, trabalhávamos, e que eu sei que é a primeira pessoa do plural. Se fosse trabalhava, eu só ia saber que era singular e que era a primeira pessoa. Então, quando tem o mos, é uma desinência verbal número pessoal. Número, plural. Mos, primeiro. Trabalhávamos, nós. Primeira pessoa do plural. Entenderam, pessoal? Então, a desinência verbal é a mesma coisa que terminação verbal. É uma característica das palavras, dos verbos. Desinência nominal, características da terminação de nomes, substantivos e adjetivos. Vamos para a próxima característica, né? Um próximo elemento estrutural da palavra. Bora lá? Gente, o último elemento estrutural que nós vamos ver aqui sobre a palavra é a chamada vogal temática. Como o próprio nome diz, de fato é uma vogal. Essa vogal, ela está numa parte do verbo que a gente chama de tema e ela que indica a conjugação do verbo. Tem que relembrar também um pedacinho de matéria de conjugação verbal, quando você estudou no Fundamental 2. Veja bem, os verbos da primeira conjugação são os verbos terminados em AR. Estudar, falar, trabalhar. Os verbos da segunda conjugação, verbos terminados em ER, na sua forma infinitiva que eu estou falando, né? Entender, saber, compreender. Verbos terminados em IR, são os verbos da terceira conjugação. IR, partir, decidir. Então, essas são as conjugações dos verbos. Existem 3 conjugações, verbos terminados assim. Muitos autores encaixam os verbos terminados em OR, como por e seus derivados, repor, aqui na terceira conjugação, junto com o IR. Se aparecer, a vogal temática seria o O. Por exemplo, trabalhávamos. A vogal temática, a vogal que mostra qual é a conjugação desse verbo, é essa vogal aqui, ó. Trabalhar. Porque aqui veio depois do LH. Trabalhávamos, veio de qual verbo? Trabalhar. A vogal temática é essa que está no verbo na sua forma infinitiva. Trabalhávamos, vem de trabalhar. Então é esse A aqui mesmo, ó. Esse aqui, o terceiro, que é a vogal temática. Tem que lembrar do verbo na forma infinitiva. Entenderam? Será qual é a vogal temática? Essa aqui. Porque se você pôr na forma infinitiva, entender, o terceiro E que mostra essa conjugação. É R, terminados em ER. Partiram. Olha o I aqui, ó. O I é a vogal temática. Porque se você lembrar na forma infinitiva, ou seja, o verbo na sua forma impessoal,
partir. Esse I que mostra IR daqui, ó, da conjugação verbal. Verbos terminados em IR são verbos da terceira conjugação. Então, no meio do verbo conjugado partiram, você tem que ser capaz de perceber onde é que está o I, que é a vogal temática. Indica ali a conjugação verbal. Esses foram os elementos estruturais das palavras, né, pessoal? Sufixo e prefixo, que são afixos, vogal temática, radical e desinência. Na ordem que a gente viu, radical, afixos, prefixo e sufixo, desinência, desinência nominal, desinência verbal e vogal temática.